A deputada Eurides Brito, ex-secretária de Educação do DF, perdeu hoje o mandato de deputada distrital por falta de decoro parlamentar. Foram 13 votos a favor da cassação, 3 contra e 3 abstenções. O repórter Pedro Luciano acompanhou a votação. Boa noite, Pedro. Boa noite, Wiliane. A sessão que cassou o mandato de Eurides Brito não se prolongou muito não. Isso porque o advogado dela falou por cerca de 10 minutos e disse apenas que as provas do processo, inclusive o vídeo em que ela aparece recebendo dinheiro, que são provas de 2006 e que o mandato dela começou em 2007, portanto essas provas não valeriam. Os deputados não se convenceram e com 16 votos aprovaram a cassação do mandato de Eurides Brito, 3 votos a mais que o necessário. Os deputados votaram em sigilo. Veja na matéria como foi essa sessão. No início da tarde, depois de uma reunião, os parlamentares resolveram abrir a sessão à imprensa, mas os votos continuaram a ser secretos. Ela ganhou na justiça parte desse requerimento que ela fez, que o voto seria secreto. Então a sessão será aberta e o voto secreto. Eurides Brito não apareceu, mandou o advogado, que até reconheceu possíveis deslizes da parlamentar, mas quis deixar claro que isso são coisas do passado. O diploma foi recebido em 2007, então para ser cassado um diploma, salvo o melhor juízo, os fatos precisam ter ocorrido a partir do momento que foi dado o diploma. Iniciada a votação, deputado por deputado colocou o voto em uma cabine secreta. Depois a leitura das cédulas e o resultado. Declara a perda de mandato parlamentar da deputada distrital Eurides Brito. Com isso, ela perde o mandato e o direito de concorrer a qualquer eleição pelos próximos 8 anos. O advogado de Eurides ainda não sabe se ela vai recorrer da decisão. Se nós vamos recorrer ou não, essa é uma decisão que, primeiro, nós vamos estudar com a nossa equipe para sugerir à deputada Eurides Brito se ela tem interesse em recorrer ou não. Agora, quem vai decidir se vai recorrer ou não é ela mesma. A gente conversa agora com a relatora do processo de cassação, deputada Érica Cocai. Deputada, que indícios, desde o começo, desde as primeiras oitivas, já mostravam contradição na história contada por Eurides Brito? Olha, em todas as investigações ficou muito claro que a deputada incorreu em quebra de decoro parlamentar e que não tinha mais condições de representar o povo do Distrito Federal. As argumentações da deputada, todas elas foram desconstruídas durante o processo de investigação. Por vários momentos nós atestamos que a deputada faltou contra a verdade, tripudiou a Câmara Legislativa, tripudiou o povo do Distrito Federal e atuava no topo de uma arrogância patrimonialista como se fosse natural colocar dinheiro público em uma bolsa e utilizar em benefício próprio. Portanto, o argumento do advogado, ele não procede. Não procede, inclusive, porque tem jurisprudências que atestam o contrário. E, além disso, há uma denúncia e comprovada, de certa forma, de que havia formação de quadrilha de natureza continuada. Deputada, ela conseguiu na justiça que a sessão fosse com voto secreto. Isso deu um frio na barriga, deu uma incerteza ali próximo à votação? Mas não foi suficiente. Não foi suficiente para barrar essa avalanche que é a vontade do povo do Distrito Federal, que é a opinião pública. Os parlamentares acabaram seguindo a opinião pública e optando por dialogar com a sociedade e não se cobrir sobre o manto vergonhoso da impunidade. Portanto, a deputada tentou suspender a sessão, argumentando que havia vícios e falhas no relatório. O juiz atesta que o relatório e todas as diligências que foram feitas deram amplo direito de defesa e estavam dentro da formalidade legal. Existem outros 5 deputados sob investigação. O que a Comissão de Ética pretende fazer com o caso dele? São 5 processos que estão sobrestados e o presidente da comissão, o deputado Agnaldo Jesus, está convocando reunião para a próxima quinta-feira para que nós possamos decidir pelo arquivamento ou prosseguimento desses processos. Deputada, muito obrigado pela entrevista. Álvaro e Wiliane, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Pedro. Obrigado, Pedro. Bem, a cassação da deputada Eurides Brito é a primeira punição que a Câmara Legislativa aplica a deputados envolvidos nas denúncias da Operação Caixa de Pandora. Outros deputados tão ou mais comprometidos, como Leonardo Prudente e Júnior Brunelli, optaram por renunciar ao mandato na expectativa de que pudessem ser candidatos à reeleição. Mas eles acabaram sendo atingidos pela lei da ficha limpa, ou seja, por terem renunciado, também ficam inelegíveis nas próximas eleições.